Tá em elite é mó barato, porque a gente vai divergir, a gente vai concordar com algumas coisas, mas acima de tudo vamos nos divertir. Eu espero e vocês também. Já coloco aqui no telaço do nosso estúdio. São todos os clubes que jogaram as séries A e B. A gente não precisa falar de todos os 40 clubes. Na Série B, por exemplo, a gente pode começar falando dos 4 que subiram. Bom, subiu automaticamente, brilhou? Eu não vejo assim. É possível você subir sendo uma decepção, por exemplo, de acordo com o rendimento e o sofrimento que você provoca na sua torcida. É possível você subir dentro do esperado, cumpriu com a sua obrigação. É possível você subir indo bem ou é possível subir brilhando, como eu acho que, por exemplo, fez o Cruzeiro. Mas a gente vai usar aqui a régua para os times da Série A e B. Brilhou, foi bem, esperado e decepção. Bom, meus amigos, agora a gente vai falar do time que... A gente está pela ordem do Campeonato Brasileiro. O Flamengo conquista as Copas, né, a Libertadores e a Copa do Brasil. E no Brasileiro, a gente está entrando no G6, então é a vez de falar do Flamengo. Que no Brasileiro não teve a melhor competição que poderia ter tido, foi o 5º colocado. O Flamengo você vai colocar em qual categoria, Lino? É esperado que o Flamengo vá muito bem, né? Mas é esperado que o Flamengo brilhe e não foi o tempo inteiro assim, né? A instabilidade técnica do Flamengo traz o Dorival Júnior. O Dorival Júnior corrige rumo e consegue dar dentro de campo pelo menos mais conforto para os jogadores fazerem aquilo que eles sabem fazer. E os jogadores do Flamengo à vontade se encontram dentro de campo. A ideia original do Júnior foi brilhante, colocar Gabigol e Pedro no time titular, fazer dele jogadores com combinações mais próximas. O time do Flamengo conseguiu encontrar essa estabilidade, mas ele vai bem, se espera que brilhe ainda. A previsão era que fosse bem, acho que corresponde a isso, foi bem. Deixa eu pedir para a bancada aqui me ajudar a não deixar o Flamengo fora do brilhou. O Lino é malvado, deixou. Eu vou no brilho. Campeão da América, campeão da Copa do Brasil. Eu vou no brilho porque são 2 títulos assim importantes, né? Copa do Brasil e Libertadores, assim como o Galo foi o ano passado, Brasileiro e Copa do Brasil também brilhou, eu coloco o Flamengo. Por mais dificuldade que teve durante o ano, com a chegada Como é que eu vou explicar lá em casa que o Flamengo estaria na mesma prateleira do São Paulo, por exemplo? Então, mas eu acho que tem que avaliar a nível de atuação, eu acho que o Lino tem razão. Poderia ter atuado melhor pela qualidade do elenco. Mas são 2 títulos importantes, mesmo não tendo... A cara do Pedrinho de quem não vai me ajudar. Não faça isso comigo não, mesmo Pedrinho. Eu tô com o Lino. Mesmo não tendo na Copa do Brasil ter sido... foi sufocado pelo Corinthians na Copa do Brasil, poderia ter perdido o título. Quanto o Atlético, poderia ter tido uma atuação melhor também. Teve o fator da expulsão do Pedro. Convencer o Pedrinho aí, Grafa. Tem pouco Mas tempo, eu coloco brilhou porque são 2 títulos e isso aí tem que contar bastante. Pedrinho, vai ter que mais respeito meus companheiros, viu? Não, eu acho assim... Por exemplo, o título contra o Corinthians, da Copa do Brasil, foi no detalhe ali dos penais. Foi, no jogo da volta, então, né? Se você pensar que no jogo da ida ele poderia ter vencido por um placar mais elástico... Então, a gente poderia estar falando do Flamengo de um título na temporada. Eu acho que as escolhas no início da temporada fizeram com que o Flamengo perdesse tempo, né? Por isso não dá tempo de recuperar no Brasileiro. Senão também teria recuperado no Brasileiro. Eu acho que na reta final faltou jogo para o Flamengo, faltou alguns movimentos da comissão técnica para dificultar os seus adversários. Ganhou o título, tem um time sensacional em termos de qualidade individual. Por isso que eu boto bem, porque se o planejamento do Flamengo fosse feito de uma outra maneira, no início da temporada, a gente poderia novamente ver um Flamengo aí muito mais forte em termos de jogo do que foi. Só que a questão que você falou, quando você vai olhando aquela prateleira ali do foi bem, como é que você bota o Cuiabá, que brigou para não cair, junto com o Flamengo? Porque eu confesso que o Cuiabá... Acho que faltou alguns critérios ali, entre brilhou, foi bem, esperado, sim. Faltou um... Mas, e para fechar, o Palmeiras, Carlos Eduardo Lino? Eu acho que os campeões brasileiros precisam estar na primeira prateleira. É a nossa competição maior, é aquela de pontos corridos, é aquela onde a sorte ou a casualidade não entra em campo. Você precisa de regularidade. Regularidade é sinônimo de brilho e o Palmeiras teve isso. Eu não coloco as Copas no mesmo patamar do Campeonato Brasileiro quando eu olho o todo, a temporada.
pelo que significa Campeonato Brasileiro. Para mim, o Palmeiras brilhou. É um argumento e difícil refutá-lo. Para você, Grafa? Brilhou, não tem como não. Foi a mesma coisa que eu falei do Flamengo, né? Os títulos falam por si, né? E campeão brasileiro, semifinalista de Libertadores, campeão paulista. Palmeiras brilhou nessa temporada. Pedrinho? Foi bem. Eu não posso botar... Mas a nossa assinatura tá o Grafa tá certo. O Grafa botou o Flamengo não brilhou e o Palmeiras não brilhou. Eu botei o Flamengo não foi bem, ganhando 2 títulos e tentando lembrar do campo, né? O Palmeiras também. Para mim, o Palmeiras foi bem. Fez uma temporada boa. Não vou falar que brilhou, porque em alguns momentos o jogo não foi o que a gente esperava, mas temporada boa. Foi bem. Palmeiras então foi bem, deixa eu só dar uma ajeitada aqui no negócio. Não, o Palmeiras brilhou, ganhou. Brilhou.